Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal para mais uma edição do Todd News. Ontem começou aí a Copa Libertadores. Uhul! 4 brasileiros jogaram e representaram muito bem nosso país, vencendo todos os jogos. Vou comentar também sobre Yaya Touré no Botafogo, que não deu certo. Vou falar sobre o jogo entre Juventus e Milan, que seria jogado hoje pela semifinal da Copa da Itália e foi adiado. Vou comentar de Alex Telles no Chelsea. Muita coisa legal, se prepara porque o vídeo tá bom. Então, solta a intro! Bora começar dando um giro pelos placares de ontem dos times aqui do Brasil. Pela Copa do Nordeste, Ceará goleou o River do Piauí por 4-0. Rafael Sobis marcou aos 29, de cabeça ele marcou novamente. O camisa 11 completou seu hat-trick no segundo tempo e Vinícius de cabeça fechou o passeio. Pela Libertadores, o Santos visitou o Defensa e Justiça lá em Buenos Aires e começou perdendo com o gol de Rodrigues. Então Jesualdo Ferreira mexeu no time e Jobson empatou de cabeça. Depois, Caio Jorge, que também saiu do banco, virou a partida. E assim o Santos venceu por 2-1. O Internacional também começou muito bem a Copa Libertadores, vencendo lá no Beira-Rio Universidade Católica por 3-0. Paulo Guerreiro abriu o placar aos 62. 5 minutos depois ele marcou de novo. E depois o peruano deu uma assistência para o gol de Marcos Guilherme. Grêmio visitou o América de Cali e também venceu por 2-0. Vitor Ferraz marcou aos 15 e Matheus Henrique fez o segundo. O Atlético Paranaense venceu o Peñarol lá na Arena da Baixada. O único gol foi marcado de letra pelo garoto Bissoli. Caracas e Boca Juniors empataram em 1-1. Libertad venceu o Independiente de Medellín por 2-1. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, ontem se encontrou com representantes do bilionário russo Ivan Savides, dono do PAOK lá da Grécia. Ele tem interesse em investir no clube cearense, mas o negócio ainda depende da aprovação do Conselho Deliberativo e também de uma reforma estatutária. Marcelo Paz avisou que a reunião não foi para avançar no negócio, e sim para o entendimento entre as partes. Ele também garantiu que o único alvo do bilionário aqui no Brasil é o Fortaleza. Sábado teremos clássico aí entre Atlético Mineiro e Cruzeiro lá no Mineirão, com a torcida do Galo dominando aí 90% do estádio. Então a polícia decidiu que não poderá ter nada em alusão à queda do Cruzeiro para a Série B para evitar confusão. Então você não pode nem entrar com nada escrito aí com a letra B, galera. Porque segundo a Polícia Militar, essas provocações poderiam causar um conflito lá dentro do Mineirão. Então eles preferem aí evitar isso. Então não vale provocar o Cruzeiro lá no Mineirão, hein? O que vocês acham disso? Coloquem nos comentários. Corinthians fez uma consulta junto ao Atlético Paranaense por Nicão na semana passada, mas ouviu do clube que neste momento o jogador não será negociado, ainda mais porque ele está inscrito na Copa Libertadores. Outro que também sondou foi a equipe do Grêmio. O interesse ainda será avaliado pelo Furacão. O Timão ontem apresentou o seu 6º reforço para a temporada. Ederson, de 20 anos, estava livre no mercado após rescindir contrato com o Cruzeiro e assinou com o Clube Paulista até 2025. Lá ele ganhou a camisa 15 e seu nome já foi publicado no BID. Agora o jogador só depende da inscrição dele no Campeonato Paulista para fazer a sua estreia. Flamengo renovou o contrato com a joia da base Caio Roque. Agora o jogador de 18 anos tem vínculo até 2024 e uma multa rescisória de 70 milhões de euros, o que daria aqui no Brasil 348 milhões de reais. O Botafogo ontem anunciou nas redes sociais o fim das negociações com Yaya Touré. Os motivos foram 2. Primeiro, o lado financeiro, que não estava conseguindo chegar num acordo, e depois foi a família do jogador, que não estava muito feliz, aí não estava muito motivada em sair de Londres, que é onde eles moram hoje em dia, para morar no Rio de Janeiro. Então, a negociação já era. Alguns torcedores foram lá no perfil do Yaya Touré e começaram a xingar o cara, começaram a falar um monte pro cara. Então, o vice-presidente do Botafogo foi lá no Twitter e pediu pra galera parar de xingar e mandar mensagens aí solidárias, mensagens legais, pra quem sabe no futuro Yaya Touré vir jogar no Botafogo, né? Para de insistir, chega de se iludir, se ele não te quer. Mas a galera da internet obviamente não perdoou e já colocou aí o novo reforço do Botafogo. Se não conseguiu trazer o Yaya, então quem vai chegar é o Yeye.
Calma, torcedor do Botafogo, calma que agora eu vou dar uma notícia boa pra você, hein? Honda teve ontem o seu nome publicado no bid e pode estrear no sábado no clássico contra o Flamengo, mas o Botafogo estuda deixar a estreia do japonês para o próximo jogo lá no Newton Santos, com transmissão pela TV. No entanto, o clube deixa a decisão nas mãos do técnico Autuori. Agora que eu já falei do Brasil, bora dar aquele nosso rolezinho na Europa. Mas antes, você já deixou o like? Se não deixou, clica no botãozinho do joinha, cara, ajuda pra caramba, você não tem noção da força que você me dá aqui no canal. E também aproveita pra se inscrever também, beleza? Agora, vamos ver o que aconteceu ontem nos principais jogos pela Europa. Pelo Campeonato Português, o Famalicão venceu o Sporting por 3-1. Na Copa da Alemanha, o Bayern de Munique eliminou o Schalke 04, vencendo por 1-0 e foi para a semifinal. O gol foi marcado pelo lateral Joshua Kimmich. O Saarbrücken da 4ª divisão empatou em 1-1 com o Fortuna Düsseldorf, que joga Bundesliga. Mas nos pênaltis, o clube fez história ao vencer por 7-6 e se classificar para a semifinal junto ao Bayern de Munique. O grande herói foi o goleiro Daniel Batz, que defendeu 5 penalidades. E ontem, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, tivemos aí um jogão, hein? Chelsea contra Liverpool. E o time de Jürgen Klopp perdeu de novo. Já tinha perdido para o Watford por 3-0 no final de semana e ontem perdeu para o Chelsea por 2-0 e foi eliminado da Copa da Inglaterra. O primeiro gol saiu dos pés de Willian, que contou com a ajuda do goleiro Adrian, que deu aquela bela frangada. E do outro lado, o goleiro Kepa Arrizabalaga estava fazendo milagre, o cara jogou muita bola ontem. Ross Barkley mandou uma bomba no segundo tempo e fechou aí 2-0 para o Chelsea. Assim, o time de Lampard está nas quartas de final. Outro que também avançou para as quartas foi o Newcastle, que venceu o West Brom por 3-2. Quem também foi para as quartas de final foi o Sheffield, que venceu o Reading por 2-1. E a semifinal da Copa da Itália, que aconteceria hoje entre Juventus e Milan, foi adiada pela Federação Italiana. Isso devido ao surto daquele vírus que tá lá na Itália, né, galera? Eu não posso falar o nome, senão o YouTube vem aqui, ó, corta o vídeo e me ferra de vez, tá? Que merda, hein? Então, a partida foi adiada, ainda não temos uma nova data. E o ministro da Saúde lá da Itália aproveitou para falar um pouquinho, né? Lá já são 79 vítimas e ele falou que agora os jogos começam a ser de portões fechados ou então é capaz do campeonato ser adiado, assim como foi o chinês e outros campeonatos asiáticos e também a Liga da Suíça. Na Espanha, os casos também começam a afetar as partidas. O jogo entre Valência e Atalanta pela Liga dos Campeões e Getafe e Internazionale pela Europa League serão jogados de portas fechadas. Por enquanto, Sevilha e Roma pela Europa League e Napoli e Barcelona pela Liga dos Campeões seguem de porta aberta. Mas a Federação Espanhola falou que ainda estudará nos próximos dias se esses dois jogos também terão de ser de portas fechadas. Por enquanto, tá tudo normal para esses dois jogos que eu comentei. Mas, como aí os casos vêm aumentando na Europa, é capaz de daqui a pouco também fechar as portas para esses dois jogos. Ontem aconteceu o sorteio da segunda edição da UEFA Nations League, competição que ocorrerá após a Eurocopa deste ano e terminará antes da Copa do Mundo de 2022. O atual campeão Portugal caiu na Liga A, Grupo 3, junto com França, Suécia e Croácia. Inclusive poderemos ver aí a reedição da última final da Copa do Mundo, entre França e Croácia. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell 'em run it off. I wake up, flex. Thumb down, now check. No drip, this. Tell 'em run it off. No sleep, no. Everton anunciou a renovação de contrato do jovem zagueiro Mason Holgate. Com apenas 23 anos, agora seu novo vínculo vai até junho de 2025. Frank de Jong está sendo criticado na Espanha pelas fracas atuações, então dois holandeses de muito renome falaram sobre a situação, Louis van Gaal e também o técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman. Eles comentaram sobre o assunto falando que nem Valverde e nem Kik Setien estão colocando o jogador na posição que está acostumado a jogar na seleção e também quando jogava no Ajax, e deram a dica que se querem que Frank de Jong renda tanto quanto antes, voltem a colocar o jogador na posição original. E agora sabemos o real motivo pelo qual Daniel Sturridge rescindiu seu contrato com o Trabzonspor. A Associação de Futebol baniu o jogador de quaisquer atividades relacionadas ao futebol até o fim da temporada. O motivo seria por violar regras de apostas, quando ele teria pedido ao seu irmão para apostar em sua chegada ao Sevilha na última janela.
As seleções da França e do Brasil terão dificuldades em contar com Mbappé e Neymar, respectivamente, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O jornal L'Équipe publicou que o Paris Saint-Germain não tem intenção nenhuma em liberar os seus jogadores para a competição. Inclusive, o clube francês já enviou uma carta para ambas as federações, mostrando ser contra a convocação de seus jogadores, ainda mais pelas Olimpíadas não ocorrerem em data FIFA. Mbappé, em dezembro do ano passado, falou em entrevista que desejava jogar com a seleção francesa, mas caso o Paris Saint-Germain não o liberasse, ele não poderia fazer nada, já que quem paga o salário dele e o emprega atualmente é o Paris Saint-Germain. E ele comentou que, apesar de querer jogar pela seleção, não causaria conflito por isso e respeitaria a decisão de seu clube. O Borussia Dortmund venceu a concorrência com gigantes da Premier League e conseguiu a joia Jude Bellingham. O jogador de 16 anos custará 35 milhões de euros junto ao Birmingham City. Segundo o jornal Bild, faltam apenas alguns detalhes para sacramentar o negócio. O jornal The Sun afirma que o Chelsea voltará suas cargas para o lateral Alex Telles na próxima janela. O brasileiro não entrou em acordo com o Porto pela renovação de contrato e deve ser negociado para que o clube lucre um pouco com ele. Como seu vínculo se encerra em junho de 2021, se o Porto não vendê-lo nesta janela, na próxima ele pode sair de graça. Os Blues devem fazer uma oferta abaixo da multa rescisória, que é avaliada em 40 milhões de euros. Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado a você aí do outro lado que ficou comigo até o finalzinho do vídeo, tá? Você não sabe o quão é importante essa moral que você dá aqui pra mim todos os dias. Muito obrigado mesmo pela força, galera. Aproveita também, deixa o like se você não deixou, se inscreve, compartilha com quem você quiser pra ajudar no crescimento do canal. Tamo junto, galera. Comentem sobre tudo. Valeu. Falou.